Graça e paz a todos. Nesta oportunidade, quero trazer um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Quero ler com você Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, que nos diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo, ele traz aqui uma mensagem trazendo um conhecimento mais amplo e mais profundo sobre a abrangência da salvação. Até onde a salvação ela nos alcança e o que ela realmente faz em nossas vidas. E Paulo usa aqui um termo que está relacionado aos tribunais, à área jurídica, mostrando com isso que no mundo espiritual existe uma legislação, existe uma legalidade, e esse padrão de justiça em que o mundo espiritual ele é organizado, ele é estabelecido pelo próprio Deus, porque Deus ele é a fonte de todas as coisas. Aliás, toda forma organizada de sociedade, ela existe a partir daquilo que é reproduzido do céu na terra. O homem, na verdade, de alguma forma, ele reproduz aquilo que existe no mundo espiritual. Porque o homem, ele tem esses dois elementos, ele tem o elemento humano, ele tem o elemento espiritual. E Deus criou o homem com essas características para que ele reproduza aqui na terra aquilo que há nos céus, aquilo que há no reino espiritual, porque o homem ele vive na terra, mas ele foi criado por Deus. Ele recebeu o sopro de Deus e foi a partir desse sopro que ele recebeu vida. E isso em todos os aspectos, vida biológica, vida moral, a vida da alma e a vida espiritual. O homem foi criado para ser regido do céu para a terra. E quando o homem peca diante de Deus, ele quebra princípios, ele quebra leis do mundo espiritual e, consequentemente, ele passa a sofrer consequências disso. Ele se torna um condenado, ele se torna um réu de juízo, ele se torna um pecador. O que é um pecador? Um pecador é um transgressor da lei. Essa palavra pecado, ela também ela tem a ver com a área jurídica. Quando alguém viola a lei do Estado, ele está pecando contra o Estado e, consequentemente, ele é punido por isso. Existe uma punição que este homem ele terá que sofrer como consequência de ter quebrado as leis do Estado. E isso vem do mundo espiritual. Adão, quando peca, ele também quebra as leis de Deus e ele sofre as consequências. Deus deixou bem claro para Adão que se ele comesse do fruto, ele morreria. Então, o pecado trouxe morte para o homem. E o primeiro aspecto dessa morte está relacionado diretamente à vida espiritual do homem. Aquilo que é primordial da vida do homem. Aquilo que rege a vida humana, o mundo espiritual. E isso trouxe a separação do homem de Deus, e a partir daí o homem passa a ser um transgressor, e passa a estar debaixo de um veredito de morte. Essa morte ela começa a acontecer agora, primeiramente no aspecto espiritual. Ele morre, é separado de Deus, ele deixa de ter relacionamento com Deus. O homem ainda continua tendo um espírito, mas ele não acessa mais
o mundo espiritual de Deus para ter comunhão com Deus. Então ele morre espiritualmente. Mas essa morte ela alcança um outro âmbito da sua vida, que é o âmbito da sua alma, da sua psique, da sua emoção, da sua humanidade moral, ética. E o homem começa a morrer também no aspecto ético e moral, porque a partir da queda o homem deixa de ser governado pela justiça de Deus, pelas verdades absolutas de Deus, e ele passa agora, independente de Deus, criar seu próprio padrão de justiça. É por isso que nós temos hoje várias nações, e em cada nação nós temos as leis que são peculiares a essas nações. Algumas delas, elas se contradizem em relação a outros países. Em alguns países, por exemplo, é permitido o aborto, em outros não. Em alguns países é permitido o uso de drogas, em outros países não. Em alguns países há condenação de sentença de morte, em outros países não. Então, tudo isso acontece porque o homem deixou de ser regido pela justiça de Deus e pela verdade absoluta de Deus. Então, ele passa a criar as suas próprias leis, tentando, de alguma forma, ser justo pela sua própria compreensão humana do que seja a justiça, do que seja o certo ou o errado. Mas, resumindo, o homem mesmo criando a moral que seja mais perfeita, mais adequada para a vida em sociedade e que leve essa sociedade a viver de forma harmônica, ainda assim ele está morto espiritualmente, moralmente a sua justiça é considerada, biblicamente falando, como trapo de imundícia para Deus, ou seja, não tem valor algum, porque tudo isso passa a ser produzido a partir desse homem que está destituído de Deus, que passa agora a produzir coisas a partir de si mesmo, do seu próprio eu, independente de Deus. E a morte também, ela alcança o seu estágio físico, né? A morte biológica. O homem passa a ter vida limitada aqui na Terra. Ele nasce, se desenvolve e morre. Então, veja bem, preste bem atenção o quanto a quebra das leis de Deus, a violação das leis de Deus, a desobediência às leis de Deus trouxe consequências para a raça humana, consequências que trazem uma consequência profunda, algo muito abrangente, que abrange todos os aspectos da vida humana e traz uma sentença de condenação muito séria, porque o homem, após o pecado, ele passa agora a se tornar um condenado que irá pagar uma pena por toda a eternidade, porque Deus criou o homem para ser eterno, mesmo possuindo um corpo feito do pó da terra, mas Deus sopra sobre este homem o fôlego de vida e esse homem se torna um ser vivo biologicamente, mas também um ser vivo espiritualmente, né? Possuindo também uma alma, onde está a sua vida emocional, a sua vida inteligente, né? O homem, ele é esse todo criado por Deus para viver eternamente nessa composição, e é o próprio Deus que garante dar a este homem vida eterna nesta terra onde Deus o colocou, para que aqui ele possa cumprir os propósitos de Deus. Mas, após o pecado, o homem passa a estar debaixo de uma sentença de condenação onde Deus determinou que aqueles que pecassem, desobedecessem a ele, teriam que viver separado do seu plano, do seu projeto. Não pertenceriam mais
ao projeto de Deus. Então, como Deus criou todas as coisas, não há lugar para o desobediente, para o transgressor na criação de Deus. O homem precisaria criar um outro mundo. O homem precisaria criar um ambiente para si, para que ele vivesse a sua vida independente de Deus. Mas o homem nunca conseguirá fazer isso, porque tudo provém de Deus. A Bíblia diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo é dele, por ele e para ele, diz a Bíblia, são todas as coisas. Quando o homem decide viver independente de Deus, então o homem está fadado à ruína, ao fracasso, porque ele não é Deus, ele não pode criar para si um ambiente onde ele possa viver, porque a sua existência começa a partir da vontade de Deus em trazê-lo à existência. Então, o pecado, ele traz uma consequência de condenação, e essa condenação ela é necessária para que os planos e os projetos de Deus não sejam frustrados. Ninguém jamais conseguirá frustrar os planos de Deus, porque Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim de todas as coisas. Nele tudo começa, tudo tem um destino e um propósito a partir dele. Então, quando o homem decide por conta própria viver independente dele, ele fica fadado a viver a eternidade longe de Deus, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Deus, ele promete trazer novamente todas as coisas para debaixo do governo de Cristo. Deus promete, na consumação dos tempos, trazer novamente todas as coisas para o ponto de partida. Deus trará o homem novamente a esta terra para que os seus propósitos possam dar continuidade na vida da sua criação, na vida dos seus filhos. Mas o pecado, ele trouxe uma sentença de morte sobre o homem, e que o homem ele só pode se livrar disso se ele for justificado. Se Deus também, pela sua lei divina, justificar o homem e torná-lo novamente apto a ter comunhão com ele, para que ele seja novamente inserido no seu reino e faça parte novamente do seu projeto de vida para a sua criação. E a única forma que Deus ele pôde fazer para que isso pudesse acontecer e ele pudesse restaurar a sua criação foi ele ter enviado Jesus a esse mundo. Aliás, é bom lembrar que Jesus ele foi o próprio Deus manifestado na terra na forma humana. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus para a terra. Ele não viu um justo sequer. Ele não viu aqui na terra ninguém capaz de resolver o problema do homem que o sentenciava a um destino eterno longe de Deus, para sempre separado de Deus. Então, ele mesmo vem à terra e toma a forma humana para se fazer como um de nós e nos justificar dos nossos pecados, nos tornar novamente puros, limpos, justos, livres de toda a condenação. E isso ele faz através da sua obra redentora na cruz do Calvário. É por isso que Paulo, ele diz aqui no capítulo 5, versículo 1 que nós lemos, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, através de Jesus Cristo, nós temos novamente paz com Deus, somos levados novamente à comunhão com Deus, a um relacionamento com Deus. E isso através da fé. A justificação, ela acontece através de Cristo, mas existe um elemento muito importante e que faz parte da resposta que todos nós precisamos dar a Deus em relação ao que Ele fez por nós, que é a fé. A fé é o lado prático daquilo que eu acredito. Crer e ter fé
São duas coisas importantes, mas diferentes. Crer é você acreditar em alguma coisa, mas não basta acreditar. É preciso ter fé, e fé é você responder aquilo que você crê. É você dar uma resposta com a sua vida àquilo que você acredita. E quando você dá uma resposta positiva, quando você diz sim e você se submete àquilo que você acredita, então você está dizendo que você tem fé, e a partir desse momento a obra redentora de Cristo ela é aplicada à tua vida, e você então recebe os benefícios da obra redentora de Cristo. E aqui neste caso, Paulo está falando que nós fomos justificados pela fé e agora temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Você nunca vai ver nas Escrituras o Paulo ou qualquer outro apóstolo dizendo que a partir do momento em que nós temos uma religião, nós podemos ter paz com Deus, nós podemos ser novamente trazidos de volta à comunhão com Deus. Não, porque Deus não trouxe uma religião ao mundo para resolver o problema do pecado. Ele mesmo veio a este mundo para que fôssemos purificados do nosso pecado. Entenda que aquilo que eu falei no início sobre a abrangência do pecado na vida humana, aquilo que o pecado causou na vida humana, em todos os aspectos da sua vida, tanto no espírito, como na alma e como no corpo, somente uma obra tão perfeita, tão gloriosa e espiritual como a que Deus fez através de Jesus, poderia novamente reconstituir esse homem e colocá-lo novamente numa posição de glória, como Deus o criou no princípio. A Bíblia diz que Deus criou os anjos, os homens, um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra ele coroou o homem. O versículo 2 do capítulo 5 de Romanos diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, no versículo 2, Paulo diz que nós tivemos acesso a esta graça. Essa justificação, ela é produto da graça de Deus, é resultado de um amor imensurável de Deus, de uma misericórdia tão grande, que faz com que Deus nos favoreça mesmo sem merecermos. Jesus mesmo disse isso quando aqui passou, ele disse: não fostes vós que me amastes, mas eu vos amei primeiro e vos nomeei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Foi ele que escolheu nos amar. Foi ele que decidiu nos amar quando nós ainda éramos pecadores. Ele decidiu nos amar sem que merecêssemos isso, mas para que pudéssemos dar uma resposta, para que dessemos frutos e os nossos frutos permanecessem. Então, o que Deus espera de nós, a partir do que Ele fez por nós, é que demos uma resposta, é que tenhamos fé nessa obra e possamos agora frutificar, nós possamos mostrar com o fruto da nossa vida, com o nosso comportamento, com o nosso caráter, com a nossa vida aqui na terra, nós possamos demonstrar que nós cremos nesta obra redentora e que estamos dispostos agora a nos submetermos à vontade de Deus sobre as nossas vidas, ao governo de Deus sobre nós, com algo que não aconteceu lá no começo. Adão, ele não se submeteu ao governo de Deus. Quando ele comeu do fruto, ele estava desobedecendo a Deus. Ele não estava se submetendo, mas ele estava violando a lei de Deus, estava sendo irreverente à lei de Deus, insubmisso ao governo de Deus, em oposição ao governo de Deus sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz aqui: pela fé temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esta graça na qual estamos firmes,
Todos aqueles que creem em Jesus precisam estar firmes, não podem abandonar esta graça, não podem perder a compreensão sobre a importância e a abrangência desta obra redentora em nossas vidas. Nós precisamos nos mantermos firmes e nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Se existe algo em que devemos nos gloriar nesta terra, é exatamente nisso, nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. O ser humano, longe de Deus, ele busca as glórias deste mundo, ele busca alcançar o ápice da vida humana, a fama, o sucesso, o dinheiro, as realizações que o seu ego tenta alcançar nesta terra. Mas quando nós compreendemos o que aconteceu com o homem lá na queda e a sua real necessidade no presente e o quanto o pecado ele pode ser prejudicial à vida humana, à preservação da sua vida e ao seu destino eterno. E quando nós compreendemos isso e respondemos com fé e permitimos que Deus governe a nossa vida, então nós passamos agora a nos gloriar na esperança da glória de Deus. A nossa maior alegria e a nossa maior ambição se torna exatamente desejar que no futuro Deus nos leve novamente àquela posição de glória que Adão tinha quando Deus o criou para ser conforme a sua imagem e semelhança, para viver eternamente, livre da morte, livre de todo o sofrimento, livre de toda a frustração. Essa é a nossa maior glória, é nós sermos novamente revestidos da incorrupção. Aquilo que Paulo diz que um dia o que é mortal se tornará imortal. E o que é corruptível, ou seja, está sujeito à corrupção, se tornará incorruptível. Essa é a esperança que nós temos. E é nesta esperança que nós firmamos a nossa fé, a esperança da glória de Deus, de sermos revestidos completamente no corpo, na alma e espírito da glória de Deus, da incorruptibilidade, daquilo que Deus soprou no início sobre Adão. Deus ele irá novamente soprar sobre o homem, trazendo a vida e restituindo a todas as áreas da sua vida a glória que ele um dia deu ao homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta é a única forma de nós sermos novamente justificados por Deus. A justificação não apenas nos torna justo diante de Deus, mas também aponta para um tempo futuro em que nós seremos glorificados. E Jesus, ele é a maior prova de que a sua obra redentora, ela nos dará isso. Ele experimentou a morte por ter assumido o nosso lugar, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele triunfou sobre o maior inimigo do homem. Como homem, ele triunfa sobre o maior inimigo do homem, ressuscitando e assumindo novamente o seu lugar no céu. E a Paulo escrevendo diz que nós morremos com Cristo, mas também nós ressuscitamos com ele. O que significa isso? Que ele levou a nossa velha natureza para a cruz e ao ressuscitar, ele nos traz de volta com uma natureza restaurada de filhos de Deus, nos restituindo a glória para que pudéssemos ter comunhão com Deus.
Espiritualmente, nós fomos restituídos diante de Deus, mas nós aguardamos o momento em que Deus irá nos restituir no corpo, irá nos restituir na nossa alma, nos dando novamente um corpo que não estará mais sujeito à corrupção desse mundo, à morte, e uma alma também incorruptível, uma alma que irá expressar o caráter de Deus para cumprir o propósito de Deus na criação, como ele disse lá em Gênesis, no capítulo 1, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, que Deus abençoe sua vida, que você possa caminhar na presença de Deus como alguém que foi justificado e que foi chamado para viver nesta terra e expressar na sua vida a santidade de Deus, a justiça de Deus. Viva a vida do homem justificado. Seja alguém cheio do Espírito de Deus e que manifesta já nessa terra características do caráter de Deus, porque nós fomos justificados pela fé e agora temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida e até outra oportunidade, em nome de Jesus.